pessoal, tudo bem? Então, antes de iniciarmos sobre a nossa eletrodinâmica, nós vamos encerrar aí com um ponto bem importante, né? A questão dos raios. Então, assim, os raios podem cair sim mais de uma vez no mesmo local. Até porque para isso que existe o para-raio, para que atraiam os raios e eles caem mais de uma vez no mesmo lugar, né? Então aqui nós temos um breve texto na página 142, edição 2020 do nosso livro Connect Live. Então diz o seguinte aqui, ó, que, por exemplo, no Cristo Redentor é atingido em média 6 raios por ano. Lá nos Estados Unidos, o Empire State, ele 10, né? E a Torre Eiffel na França por 40 raios ao ano. O número médio de raios no planeta é de 8 milhões de raios por dia, ou seja, é quase impossível não cair, né? Na verdade, o raio no mesmo lugar. Então aqui depois tem uma breve explicação sobre o que é o raio e lembra novamente a questão do relâmpago e do trovão. A luz emitida é o relâmpago e o som é o trovão, tá? Depois, um fato bem importante, que é uma situação que se nós tivermos próximos, né, de uma tempestade, o que nós devemos fazer para se proteger? Então, essas informações também estão no livro porque é bem importante, né? Se você está fora de casa, então é o seguinte, evite ser o ponto mais alto da região onde tu encontra, tá? Onde tu se encontra. Então tu vai dar uma olhada assim, ah, tá só eu, tô lá na beira da praia. Então se escapa dali, porque tu vai ser a parte mais alta, né? Evite campos abertos, campo de futebol, como falei, praças muito grandes, né? Enfim, locais muito abertos, justamente porque tu vai acabar sendo o ponto mais alto e nós vimos pelo poder das pontas que o raio vai te procurar. Não se aproxime dos pontos mais altos. Ah, eu vou ficar do lado de uma árvore, assim, grudadinho nela. Não, porque aí, como pelo mesmo motivo dos dois itens anteriores, se tu ficar próximo da árvore, o raio vai procurar a região mais alta, vai ser a árvore, e aí o raio vai passar por ali e automaticamente tu vai estar próximo dela, também vai levar uma ruim. Ó, afaste-se de bons condutores de eletricidade, canos de água, poste, antena. Antena, ela é metálica, tem que ter muito cuidado nisso. Até tem pessoas que morrem dentro de casa por causa do raio e não sabe como que o raio entrou justamente pela antena. A antena, ela, principalmente no interior, assim, ela fica num ponto bem mais alto para que possa, né, captar o sinal. E aí, no fim o raio acaba atingindo ela e a antena tem um fio metálico que é condutor e vai para a televisão dentro de casa e aí às vezes a pessoa está muito próxima, vai sofrer sim algo por causa disso, até causando morte. Naquele texto da página anterior tem uma explicação mais sobre isso. Se você estiver em casa, então isso aqui se nós estivéssemos fora de casa, tá? Buscar ficar então em lugares mais fechados, não sendo o ponto mais alto da região, não ficar muito próximo de objetos muito altos, principalmente se for bons condutores. Se estiver dentro de casa, mesmo assim, afasta-se de bons condutores de eletricidade, ou seja, alguma canalização metálica, está descendo alguma tubulação, né, e de ferro, por exemplo. Telefones, o que acontece? O telefone, o mesmo fio que vai atrás do telefone com fio, né, o telefone residencial, ele passa pelos postes. Então, se der alguma coisa no poste, vai passar pelo fio e vai chegar até o telefone de vocês. Não tome banho. Lembre-se que a água que sai do chuveiro é uma solução iônica, ela é condutora de eletricidade, ou seja, tem até uns chuveiros que dão choque, né, quando não estão muito bem instalados com aterramento. Mas enfim, não é legal tomar banho, porque também a caixa d'água ela fica normalmente num ponto mais alto, e se o raio atingir a caixa d'água,
a água vai passar a ser um condutor e vocês estarão em contato com ela. A ideia é não usar eletrodomésticos, justamente porque tem essa questão metálica. Desligue o telefone, se a trovoada for intensa, desligue a energia do quadro geral. Esse telefone não seria o telefone celular, né? Só se ele estivesse conectado na tomada, senão não tem problema. Então é o seguinte, ó, se você estiver numa zona de tempestades frequentes, o ideal é instalar um para-raios na residência. Tá? Então, se é muito frequente essa incidência de raio, o ideal é que se instale um para-raios para que proteja você e a sua casa, né? Até evitando assim, essa questão de queimar equipamentos eletrônicos e tudo mais. Então, eu tinha dito, né, que era no texto anterior, perdão, é nesse texto aqui, que vai explicar um pouquinho sobre essa questão dos raios que atingem até pessoas dentro de casa, tá? Aqui nós temos uma tabela, essa tabela mostra a geografia dos raios, lá com o professor Marcos Bartelli, chuchu, beleza. Então diz assim, ó, países onde caem raios, né? E números de incidências por ano, publicado pela revista Veja na edição ali. Então, assim, o Brasil está em primeiro lugar com 57,8 milhões de raios por ano. É muita coisa. Depois, em segundo lugar, nós temos a República Democrática do Congo. E observe que aqui, ó, se nós pegarmos por país, como o Brasil tem uma área maior, comparado com o Congo, se fosse fazer um cálculo por raios metro quadrado, o Congo ganharia, que ele é um tamanhozinho menor. Mas, enfim, 43,2 milhões, depois em terceiro os Estados Unidos, quarto a Austrália e quinto a China. Vamos dar um zoom in aqui, ver se nós analisamos melhor aqui essa tabela, com essas informações. Então diz assim, ó, 120 é a média anual de mortes causadas por raios no Brasil. Então temos sim uma quantidade significativa de pessoas que morrem por causa dos raios. E diz aqui, 32% estavam em plantações ou áreas rurais. Ou seja, a galera estava trabalhando lá no meio do campo e aí deu temporal, né? Enfim, a tempestade, e a pessoa não teve tempo de se organizar. Depois, 14% estavam embaixo de árvores, como nós tínhamos conversado. Árvores muito altas acabam atraindo raio e a pessoa vai ser atingida assim. 10% dentro de casa. Tá, como é que o cara é atingido dentro de casa? Justamente porque eu falei, né? Se as residências, muitas residências também não têm piso, né, com cimento assim e tudo mais, e o piso normal assim com cimento e porcelana, né, e aí ele acaba sendo um condutor. As pessoas moram em casa de chão batido, como se fala, né, e aí no fim acabam morrendo justamente porque tem as antenas para captar melhor, né, o sinal para sua antena para televisão, e aí acaba tendo a descarga elétrica dentro de casa. 10% em varandas ou sobre toldos, 9% em campos de futebol, 7% motos, barcos ou próximo a veículos, 3% na praia e 15% em outros lugares. Então observa aqui, né, que nós temos a questão de campos de futebol, que também nós podemos considerar como áreas abertas aqui, né, as pessoas em área aberta jogando um futibas. 7% em motos, por quê? Porque a moto tem essa questão pontiaguda, tem lugares que eles utilizam o corta-pipa, aquele, né? Que é uma anteninha que fica no guidão da moto. Barcos, por que barco? Tu tá né, no lago ali, enfim, tu é a região mais alta. O barco que tiver ali vai ser a região mais alta e o raio vai procurar. 3% na praia, também justamente pelo que nós conversamos. Então, seria isso aí. Tem um texto bem interessante aqui, vou passando devagarinho, se o pessoal quiser dar um pause no vídeo e fazer a leitura, não tem problema.
Ó, e parei aqui. Sobre a revista Veja, né, edição 2304, ano 46. Certo, pessoal? Então, próximo videozinho vai ser sobre a nossa eletrodinâmica, porque se os elétrons estão se mexendo, vamos botar eles para trabalhar, né? Para que a gente possa ter energia elétrica e utilizá-la no nosso cotidiano aí. Um beijo, até mais!